Você sabia que contar o povo de Israel em um momento da história foi uma solução e em outro momento foi um grande erro? Pois é, no vídeo de hoje vamos mergulhar na história de Moisés e de Davi, para poder entender por que o censo de um foi um plano de Deus e do outro já foi fruto do orgulho pessoal. E aí fica uma pergunta, né, para se responder pessoalmente. Onde termina a nossa organização e começa a nossa soberba? É sobre isso que vamos conversar agora. Então, bora para o vídeo? Olá, sabe quando a gente lê uma passagem da Bíblia e pensa, isso não faz sentido? Hoje, vamos mergulhar fundo em uma dessas questões que deixam muita gente com a pulga atrás da orelha. Em um momento, Deus ordena que Moisés faça um censo de todo o povo de Israel. Tudo certo. Anos depois, o rei Davi tem uma ideia muito parecida, faz um censo e Deus pune a nação severamente. Ué, por que uma atitude foi abençoada e a outra castigada? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar juntos. A primeira coisa que vem à mente é: peraí, a Bíblia está se contradizendo? E olhando assim, de forma superficial, até parece que sim. Mas, como quase tudo nas Escrituras, o grande segredo está no contexto, nos detalhes. O que parece uma contradição, na verdade, esconde uma lição poderosíssima sobre o que Deus realmente valoriza, a motivação do nosso coração. Então vamos começar a cavar mais fundo. Para a gente entender o que deu tão errado com Davi, primeiro a gente precisa entender como era o jeito certo de fazer. E o nosso modelo, nosso padrão, digamos assim, é o censo que aconteceu lá no deserto, com Moisés. Esse foi um censo que veio com selo de aprovação divina, literalmente. Olha só, o texto é claríssimo. A iniciativa não foi de Moisés. Não foi uma estratégia de guerra que ele bolou. Nenhuma necessidade administrativa que ele viu. A ordem veio de cima, diretamente de Deus. Moisés, faça um recenseamento. Ponto. E só isso já muda completamente a figura. Então, vamos resumir os pontos-chave do censo de Moisés, que são cruciais. Primeiro, a iniciativa foi de Deus. Segundo, tinha um propósito muito prático, que era organizar o povo para a missão que o próprio Deus tinha para eles. E terceiro, e talvez o mais importante, havia uma proteção espiritual, um ritual sagrado que não podia ser ignorado. E essa proteção é algo fascinante. Pensa bem, Deus manda que cada homem contado pague uma pequena oferta de prata, como um resgate simbólico pela sua vida. Por quê? Para deixar uma coisa muito, muito clara. Esse povo não é seu, Moisés. Esse povo é meu. Era um ato de humildade de reconhecer que a nação pertencia a Deus e não a um líder humano. Ignorar isso, bom, era perigoso. Agora, vamos dar um salto no tempo. Vários séculos depois, chegamos ao auge do reinado de Davi. E aqui, gente, a gente já sente que o clima mudou. A narrativa já começa com um tom mais sombrio e a gente percebe que algo não vai acabar bem. E olha que interessante essa parte que costuma confundir muita gente. Um livro diz que Satanás incitou Davi. O outro diz que foi a ira do Senhor que o incitou. E aí, como pode ser os dois? A teologia bíblica nos ajuda a entender que Deus, em sua soberania, pode permitir que uma tentação venha para expor o que já estava no coração da pessoa. A faísca pode ter vindo de fora, mas a lenha do orgulho já estava seca e pronta para queimar dentro de Davi. E a maior prova de que a motivação de Davi estava completamente errada vem de onde menos se espera, do seu general Joabe, um cara durão, pragmático, que não era exatamente o mais sensível do reino. Até ele olhou para Davi e disse: Majestade, para que isso? Isso vai trazer problema para a nação. Era um sinal de alerta gigante piscando em neon, mas Davi estava cego pelo orgulho e simplesmente ignorou. E aqui cabe uma pausa para a gente pensar. Quantas vezes, quando a gente cisma com alguma coisa, um projeto, um desejo, a gente acaba ignorando a voz da razão? A voz de amigos, da família, de pessoas que nos amam e estão tentando nos alertar? A história de Davi serve como um espelho. É um alerta muito sério sobre o perigo de seguir em frente movido apenas pela nossa própria vontade. Ok, então nós já vimos os dois cenários. Agora é hora da verdade. Vamos colocar os dois censos, o de Moisés e o de Davi, lado a lado. É agora que a aparente contradição se desfaz e a grande lição vai saltar aos nossos olhos.
Essa tabela resume tudo de forma brilhante. Do lado de Moisés, quem começou? Deus. Qual o propósito? Organizar o povo para a missão de Deus. O ritual de proteção foi feito? Sim. E como estava o coração? Humilde e obediente. Agora olha o lado de Davi. Quem começou? O próprio Davi. O propósito? Orgulho, glória pessoal. O ritual foi feito? Não, totalmente ignorado. E o coração? Cheio de autoconfiança. A diferença é gritante, não é? Então, o ponto central é este. O problema nunca foi o ato de contar às pessoas. O problema era de onde vinha o desejo. Era a motivação por trás da ação. De um lado, uma ação que nasceu da obediência e da fé. Do outro, a mesmíssima ação, mas que nasceu do orgulho e da autoconfiança. E para Deus, a origem importa, e muito. Mas a história não acaba na falha de Davi. E essa talvez seja a parte mais incrível de todas. O que acontece depois do erro é o que realmente nos mostra porque, apesar de tudo, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. No instante em que a contagem termina, a ficha de Davi cai. A consciência pesa. E o que ele faz? Ele não procura desculpas, não bota a culpa em Joabe, nem em Satanás. Ele assume total responsabilidade e confessa: eu pequei, fui um tolo. A grandeza de Davi não estava em nunca errar, mas na velocidade e na sinceridade do seu arrependimento. E aí vem o momento mais impressionante. Deus dá a Davi 3 opções de punição. E a resposta dele é de arrepiar. Ele basicamente diz: prefiro cair nas mãos de Deus porque a sua misericórdia é grande do que cair nas mãos dos homens. Pensa no tamanho dessa fé. Mesmo diante do castigo, ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que, até na disciplina divina, a sua maior esperança era a misericórdia do Senhor. Ok, é uma história fantástica, com um contexto histórico e teológico riquíssimo. Mas e daí? O que essa história de 2 censos de milhares de anos atrás tem a ver com a nossa vida hoje? Vamos tirar algumas lições bem práticas disso tudo? A primeira lição é, talvez, a mais fundamental de todas. A gente pode estar fazendo todas as coisas certas por fora, ajudando no que for preciso, servindo, sendo uma pessoa correta. Mas se por dentro o que nos move é o orgulho, a vontade de aparecer, a necessidade de ter o controle, para Deus, a ação perde o seu valor. Ele não olha só nossa performance, ele sonda o nosso coração. Isso nos leva direto para a segunda lição, que fala sobre a nossa fonte de segurança. Davi olhou para o tamanho do seu exército e sentiu orgulho do seu poder, esquecendo que cada soldado e cada vitória eram presentes de Deus. E a gente faz a mesma coisa, não é? A gente olha para o nosso saldo bancário, para os nossos diplomas, para os nossos talentos e contatos e começa a se apoiar nisso. Começamos a contar as nossas forças. E esse é um terreno muito, muito perigoso. E finalmente a terceira lição. E essa, na minha opinião, é a mais cheia de esperança. A história de Davi é a prova viva de que a graça de Deus é maior do que o nosso maior erro. O pecado dele foi grave e as consequências foram terríveis. Mas o arrependimento sincero de um coração quebrantado sempre abre a porta para a restauração. Essa é a grande esperança que essa história nos oferece. Então, para a gente fechar, fica essa pergunta para reflexão. Em que área da vida nós estamos contando os nossos soldados? Onde estamos confiando na nossa própria força em vez de confiar em Deus? Deixa essa pergunta ecoar um pouco e, se essa análise te ajudou, compartilhe com alguém que também pode ser abençoado por ela. Deixa seu comentário, adoramos ler as reflexões. E claro, se ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. E terminamos com este versículo de Provérbios que resume tudo perfeitamente. A diferença entre Moisés e Davi e o convite para nós hoje é exatamente este: escolher confiar de todo o coração, em vez de nos apoiarmos somente no nosso próprio entendimento. Muito obrigada pela companhia nesta análise e até a próxima.